Vamos falar de raciocínio lógico, raciocínio jurídico para provas, concursos e carreiras jurídicas. Vai ser mais fácil eu ensinar isso se eu falar um pouco sobre minha história. Eu era um menino nerd, programador de computador que só gostava de exatas. Eu não gostava de humanas. Daí, quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade, eu fui fazer um curso de memorização que mudou a minha visão. Eu não via lógica nas ciências humanas. Eu sendo jovem, via como se aquilo fosse uma decoreba. A principal dica que eu dou, está até naquele livro do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos, ele ensina lá em 560 folhas muitas coisas que eu aplicava, coincidiu que eu aplicava. Não foi com ele que eu aprendi por outras fontes, mas ele explica muito bem. Se alguém quiser entender como fazer esses raciocínios, eu indico esse livro. Não só para passar em provas, até para trabalhar em qualquer área de humanas. Então vamos falar aqui. Logo no primeiro ano de faculdade, e antes de fazer faculdade, quando eu estava no segundo grau, então um primeiro instrumento aí que ajuda bastante é aprender a trabalhar com mapas mentais. Pega alguma fonte bacaninha aí, aprende como é que faz, porque é muito interessante. Junto com mapas mentais, os cursos geralmente ensinam juntos isso, a memorização. Vamos pegar um exemplo aqui. Se vocês perceberem, eu ensino já com mapas mentais. Né? Então, já vou pegar aqui, mapas mentais. Vou abrir uma chave para ir dividindo. Né? Então, a gente vai colocando ideias principais, ideias. Depois a gente vai pondo as sub-ideias. X, Z, Y, por aí vai. Quando a gente transforma um texto nisso, é muito bacana que o seu cérebro vai lembrar de um desenho, ele não vai lembrar de um texto. Para começar, nosso cérebro, você já começou a usar o seu campo visual. Segundo, os cursos de memorização ensinam você a criar conexões. Vou criar uma conexão entre isso e isso. Vou criar agora uma conexão entre isso e isso. Essas ligações são mais ou menos o que ocorre nas nossas sinapses mentais. Então, você está ligando ideias, então você lembra depois porque você fez conexões. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo, que todo mundo no direito já está mais acostumado. Direito civil. Então, a gente tem que ter sempre bem claro que existe parte geral, parte especial, né? Eu vou começar a falar aqui fora de ordem. Especial, o que eu já lembro aqui? Sucessões, geral, obrigações, pessoas, atos e negócios jurídicos. Então, toda vez que eu ia estudar para concurso, eu ficava reescrevendo o mapa. Eu estava dirigindo não, que não quero induzir ninguém a acidente, mas estou fazendo alguma coisa, estou meio livre, eu não ficava papiando, perdendo tempo, eu ficava criando o mapa novamente, simulando uma prova oral, explicando. Quando você pega o mapa mental e tenta explicar, você tem uma palestra prontinha. É mais fácil você palestrar com o mapa do que com texto. Ficar lendo um teleprompter é horrível, né? Então, aqui, por exemplo, sucessões, em obrigações a gente vai ter contratos, né? Coisas, direitos das coisas, aí vai ter direitos das coisas, vai ter os direitos reais sobre coisas alheias, direitos reais de garantia, né? Eu só não lembro se coisas está aqui ou está aqui, deu um branco.
É normal ter branco, pessoal. Tem hora que a gente tem que abrir o livro lá. Então, sucessões por aí vai. Então, aqui a princípio parece uma coisa muito simples, né? Daí, imagina que a gente tem que memorizar isso aqui. Vamos desenhar aqui um processo de memorização disso. Nos cursos de memorização em geral, eles ensinam você pegar aqui, geral, e associar com pessoas, né? Depois com atos, depois com obrigações. Na memorização, eles fazem uma memorização absurda, mas que faz guardar, em geral. Às vezes você pensa assim em geral, eu penso em Geraldo. Você pensa em algum Geraldo que você conhece, e o Geraldo, você imagina uma ação, uma relação dele com uma pessoa. Ele pinta a cara da pessoa. Os cursos de memorização ensinam você memorizar listas de palavras totalmente sem sentido. Você liga essa com essa, liga essa com essa, liga essa com essa. Então você consegue repetir a lista na ordem natural de trás para frente porque você memorizou aquilo. Particularmente eu não gosto do método da memorização absurda. Eu prefiro, já que no direito a gente tem uma coisa muito legal que é o espírito da lei. Quem que é mesmo aquele filósofo que falou do livro Espíritos das Leis? Acho que é Montesquieu, se não me engano. Espírito das Leis. O que é o espírito da lei? É algo espiritual? Não. É a finalidade da lei. Ou no latim, aquilo que se chama mens legis. Né? A finalidade da lei. Para cada artigo que a gente pegar e for estudar, a gente percebe, pô, por que escrever esse artigo? Pô, então é porque alguém tenta dar uma burla na lei e criar uma regrinha ali para não acontecer. Ou então existe uma regra e uma exceção. Quando a gente começa a perceber, pô, por que isso aqui ficou na parte geral? Por que isso não foi para a parte... Por que isso não foi para a parte especial? Por que isso está na especial? Esse diálogo interno meu, pelo qual eu vou fazendo as conexões, ele vai servindo de cola de memorização. Então eu não fiz apenas a parte geral, isso aqui, e fica repetindo, é horrível repetir. Nunca gostei de decorar, não me recuso a decorar qualquer coisa. Eu quero entender. Então eu penso, pô, quem fez a lei? Por que ele escreveu assim? Se eu fosse o legislador, como é que eu escreveria? Se eu fosse o juiz, como é que eu aplicaria? Eu faço uma tempestade mental, eu faço o meu cérebro ativar todas as áreas e eu imagino esse processo acontecendo e o conhecimento se consolida. E uma outra dica que eu uso em concurso é o seguinte: quando a gente se acostuma com o espírito da lei, a gente começa a se acostumar também com o raciocínio jurídico. Ficou fino na minha letra aqui. Deixa eu lembrar onde é que não muda a ponta aqui. Bom, depois eu descubro como é que é. Deixa isso mais. Quando a gente começa a se acostumar com... A gente também começa a aprender raciocínio jurídico. O direito, ele tem uma lógica. É lógica matemática? Não. É lógica formal. Eu gosto muito de um livro de lógica formal que eu li no primeiro ano da faculdade. O autor, espero estar grafando corretamente o nome dele, é Goffredo, eu acho que é com 2 L's, Goffredo Teles Jr., se eu não me engano. É um livro muito bacana. Lá ele fala sobre o termo, que nada mais é do que a palavra, né? Geralmente é uma palavra. Aí vem a frase, se eu não me engano, é proposição. Então, a gente junta vários termos que juntos vão criar uma proposição. Que eu me lembro é proposição. Faz tempo que eu não vou nessa teoria, mas eu aplico ela no dia a dia. E depois tem um raciocínio, que são várias proposições. Vamos dar um exemplo? Um termo. Homem. Um termo. Racional. Outro termo. Proposição.
João é homem. Raciocínio. Todo homem é racional. João é homem. A partir de proposições juntas, eu vou chegar a uma conclusão. Portanto, que conclusões eu posso tirar disso? Portanto, João é racional. Eu criei uma nova proposição baseada no, no conhecimento anterior. Agora, a jurisprudência também é muito interessante. Quando a gente começa a levar decisões jurisprudenciais, jurisprudência, a gente começa a perceber também qual que é o raciocínio do julgador, do tribunal, a gente começa a perceber uma tendência. E tanto na lei como na jurisprudência, tem hora que você vê decisões, primeiras leis, tem hora que você vê que aquilo veio por justiça. Poxa, alguém muito bacana, estava lá no Congresso Nacional, foi bem orientado por um jurista e redigiu algo muito bacana de justiça. Às vezes tem algo que é esquisito, vai até antizonômico, desigual. E você percebe que às vezes é um favorecimento de um lobby, um grupo que favorece aquilo. Então, para passar em concurso, eu acabei estudando tanto isso que dá para a gente começar a entender a psicologia do legislador, de tanto você estudar. Vale muito a pena, porque o direito começa a ficar leve, o direito fica vivo na sua mente. A jurisprudência é a mesma coisa, você percebe que geralmente eles vão na lei, lógico, mas se tiver uma lacuna, vem os métodos de integração do direito, de suprir as lacunas, né? Nas lacunas aí que tem um outro raciocínio jurídico especial, raciocínio jurídico. Então a gente costuma já pegar a lei, poxa, eu já sei que vão aplicar essa lei desse jeito, eu já sei que o doutrinador vai falar desse jeito. Quando eu pego o doutrinador e leio, pô, por que o doutrinador falou isso? De onde ele tirou isso? Aí você vai na lei, ele só fez a hermenêutica da lei. Então eu gosto muito de indicar também um livro que eu usei muito desde o primeiro ano da faculdade, acho que é Hermenêutica. Carlos Maximiliano. Eu acho que é assim que escreve. Acho que é hermenêutica, interpretação de direito, algo assim. Gente, eu uso hermenêutica todo dia, toda hora. Pode não parecer, mas o dia inteiro eu uso a hermenêutica. Ao invés de eu ficar toda hora indo lá na jurisprudência, indo lá na doutrina, esperar que alguém pense por mim, pô, isso é lei nova, você tem que aplicar a lei, né? Pode esperar por alguém. E como é que aquele alguém escreve? De onde ele tira? Da hermenêutica. Né? Então, quando a gente começa a ter domínio da lógica, a gente percebe certos conjuntos com subconjuntos. Então você percebe, poxa, se essa regra está aqui, e ela foi feita só para isso aqui, o legislador quis deixar aqui, ele não quis trazer para um outro departamento. Então a regra restritiva se interpreta restritivamente. Agora, uma regra exemplificativa, aqui é um exemplo. Então, esse exemplo vai servir para casos semelhantes, não para casos diferentes. O domínio disso torna o direito bonito, gostoso de aplicar, fácil de entender, fácil de explicar. O hábito de fazer mapas mentais, para de estudar com texto, começa a desenhar. O seu cérebro começa... A gente remove 90% daquele monte de palavra que não faz sentido, e sobra ali 5, 10% só de palavras-chave, que é o que você tem que guardar. E uma outra dica bem legal, mais uma dica legal aí, o bom senso resolve 80% dos casos. A exceção, que é igual a mais ou menos 20%, eu estou usando o teorema de Pareto, tá? 80-20.
Quem não conhece isso pode pesquisar em outros lugares. Só resumindo, diz que 80% dos... Em vários lugares existe o fenômeno de 80 a 20%. Depois procura lá a Teorema de Pareto, que eu não vou interromper aqui agora. Então, tudo que eu vou estudar, eu vejo, poxa, esse cara falou isso, eu vou na lei, por é lógico, está na lei. Mesmo que eu não soubesse a lei, o que é o bom senso da justiça? É isso. Então, quando algo está dentro da lógica, eu não me preocupo em memorizar. Quando eu acho a exceção, aquilo que foge ao bom senso, aquilo que o legislador criou uma contra-regra por alguma razão, aí eu memorizo, pô, por que será que ele fez isso? Às vezes dá para imaginar. O legislador criou essa exceção por causa de tal situação que deve acontecer. Alguém estava abusando desse direito, ele criou uma exceção. Um artigo muito simples, Código Civil. Os imóveis acima de determinado valor tem que ser feita escritura pública. Por que existe isso? Porque imóvel é algo de alto valor, de alto prejuízo, que se deixar na mão de particulares fazer contrato, vai ter gente dando bolo em cima de gente toda hora e essa pessoa vai ser enganada e vai gerar muito conflito para o Poder Judiciário. Então, todo imóvel cuja negociação seja acima de tantos salários mínimos é da substância do ato a escritura pública. Isso é uma regra de exceção. Por quê? E por que tantos salários? Por que aquilo? Mesmo que a lei não diga, mesmo que a doutrina não diga qual é a razão daquilo, eu guardo na minha mente uma suposição, deve ser por causa disso, e aquilo fica fácil de guardar. Então eu começo a memorizar só os 20% de exceção. O que é regra, é regra. O bom senso já resolve. Eu não preciso me preocupar em memorizar, porque se aquilo cair eu vou acertar pelo bom senso. Então eu vou pegando o livro, eu vou lendo, isso é lógico, isso é claro. Claro que é assim. Aí surge uma exceção. Opa, a exceção eu vou lá, põe no mapinha. Essa exceção é assim, pá, 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 pá. Então eu tenho uns mapas mentais bem enxutos, que eu fiz de todos os anos do direito. Uma vez estudada uma coisa bem feita, gastei 15 minutos, uma hora, sei lá, tantos minutos para fazer um mapa mental. Revisar um mapa mental desse, você revisa às vezes em 2 minutos. Então eu não perco 60 minutos para ler uma vez, depois 60 para reler, 60 para estudar de novo, 60 para estudar de novo. Ao longo do tempo, eu gastei 60 minutos uma vez só, depois só 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos para revisar. Então o nosso cérebro vai... existe uma curva de aprendizagem, você estuda, você lembra, aí você vai esquecendo. Se você fizer esse relembrar numa determinada circunstância, essa curva de esquecimento ela vai caindo. Isso é neurociência. A teoria da memorização explica isso. Então aqui é a memorização. As próximas vezes eu vou começar a escrever mais legítimo, tá, pessoal? Estou acostumando com a ferramenta aqui eu tenho. Então são pequenas dicas, macetes. A maioria desses macetes o Carlos Maximiliano, aliás, o William Douglas fala no livro dele, tá? Recomendo porque ele acho que é o único que eu vi, que eu conheci, que fala bastante disso. Eu fazia muito exercício de raciocínio, desde jovem, jogar xadrez, pegar livro de raciocínio, até o raciocínio matemático é interessante. O nosso cérebro tem que estar aquecido, gostar de pensar, gostar de aprender a gostar, né? Eu não gostava de ler, eu detestava ler. Eu comecei a gostar de ler depois que resolvi fazer um curso de memorização. 1 ano antes da faculdade. Até comecei bem em humanos e falei, pô, se eu vou bem em humanos, eu vou fazer faculdade para prestar concurso. Eu já entrei na faculdade querendo prestar concurso de cartório. Foi esse objetivo. Então, já na faculdade, se você já tivesse objetivo, já é melhor, né? Eu concentrava nisso. Então percebam que aqui surgiu um mapa mental. Vale a pena conhecer algumas técnicas de memorização para poder ter uma equiparação, mas a melhor memorização para mim é a mens legis, o espírito da lei. Certo? Gostou? Curte aí. Compartilha com quem pode interessar. Obrigado.